O despertador tocou às 4:30 da manhã, cortando o silêncio do pequeno apartamento na periferia de São Paulo. Joana abriu os olhos ainda pesados pelo cansaço, mas não havia tempo para lamentações. Ao seu lado, no colchão que dividia com a filha, a pequena Sofia dormia profundamente, abraçada ao seu urso de pelúcia desgastado. A mulher levantou-se com cuidado para não acordar a menina, sentindo cada músculo do corpo reclamar pelo esforço do dia anterior. No banheiro minúsculo, Joana olhou-se no espelho enquanto lavava o rosto com água gelada. Aos 32 anos, via rugas que não deveriam estar ali, marcas de noites mal dormidas e preocupações que pesavam mais que qualquer fardo físico. Seus cabelos castanhos estavam presos num coque simples, e seus olhos escuros carregavam uma determinação que vinha de algum lugar profundo dentro dela, um lugar que nem ela mesma sabia explicar de onde tirava forças. Vestiu o uniforme azul marinho da empresa de limpeza, calçou os tênis gastos que já pediam substituição há meses e foi até a cozinha preparar o café. O apartamento de 2 cômodos era humilde, mas limpo e organizado. Cada objeto tinha seu lugar, cada centavo era contado. Na geladeira, encontrou o suficiente para deixar o café da manhã de Sofia pronto antes de sair. Dona Carmen, a vizinha idosa que cuidava da menina, chegaria às 6 para ficar com ela até Joana retornar, por volta das 5 da tarde. Enquanto esperava a água ferver, Joana permitiu-se alguns segundos de devaneio olhando pela janela. Lá fora, São Paulo ainda dormia, mas em poucas horas seria um formigueiro humano, com milhões de pessoas correndo de um lado para outro, cada uma carregando seus próprios sonhos e pesadelos. Ela pensou em Sofia, na escola que começaria no próximo ano, nas roupas que a menina precisaria, no material escolar. Cada pensamento era uma conta mental que não fechava, um quebra-cabeça impossível de resolver com o salário que recebia. O trajeto até a estação de metrô levava 20 minutos a pé. Joana caminhava rápido pelas ruas ainda desertas, passando por portões fechados e cachorros que latiam de dentro dos quintais. Na estação já havia outras pessoas como ela, trabalhadores madrugadores que mantinham a cidade funcionando enquanto outros ainda sonhavam. O metrô estava lotado mesmo naquele horário, corpos comprimidos uns contra os outros, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Após 1 hora de trajeto, com 2 baldeações, Joana finalmente chegou à região da Avenida Paulista. Ali, os arranha-céus tocavam o céu, gigantes de vidro e aço que abrigavam empresas poderosas e pessoas ainda mais poderosas. Ela entrou pela porta de serviço do edifício empresarial São Paulo Tower, um prédio de 40 andares que era um dos mais imponentes da região. Cumprimentou o segurança com um aceno tímido e dirigiu-se ao vestiário do subsolo, onde trocou de roupa e pegou seu carrinho de limpeza. A supervisora, Vera, uma mulher de 50 anos com expressão perpetuamente cansada, passou as instruções do dia. Joana ficaria responsável pelos andares superiores, incluindo o último andar, onde ficava a presidência. Era um trabalho que exigia cuidado redobrado, pois qualquer deslize ali poderia custar o emprego. As palavras da supervisora ecoavam em sua mente como um mantra que ela já conhecia de cor. Seja invisível. Não faça barulho. Não toque em nada além do necessário. Não seja notada. Subiu no elevador de serviço, apertando o botão do 39º andar. As portas se abriram para um corredor elegante, com piso de mármore italiano e paredes revestidas de madeira nobre. Quadros caros decoravam as paredes, e tudo ali cheirava a dinheiro e poder. Joana começou o seu trabalho metódico, esvaziando lixeiras, limpando vidros, passando pano nas mesas. Cada movimento era automático, fruto de anos de prática. Foi quando estava limpando a sala de reuniões principal que ouviu vozes se aproximando. Seu coração acelerou. Eram apenas 6:30 da manhã, muito cedo para executivos estarem ali. Rapidamente tentou terminar o que estava fazendo para sair, mas era tarde. A porta se abriu e 3 homens de terno entraram, absortos em conversa. Joana abaixou a cabeça e tentou se fazer ainda mais invisível, continuando seu trabalho em silêncio enquanto eles se sentavam e abriam laptops. Um deles era diferente dos outros.
Enquanto os dois executivos mais jovens falavam animadamente sobre números e estratégias, o terceiro homem permanecia em silêncio, apenas observando com olhos que pareciam calcular cada palavra, cada gesto. Era alto, devia ter por volta de 40 anos, com cabelos escuros começando a grisalhar nas têmporas e uma postura que emanava autoridade. Vestia um terno impecável que provavelmente custava mais que 6 meses do salário de Joana. Quando ele finalmente falou, sua voz cortou o ar como uma lâmina. Rafael Mendes Montenegro era conhecido em todo o mercado financeiro brasileiro como o homem que transformara uma empresa de tecnologia mediana na gigante que era hoje, a Montenegro Tech Solutions. Filho de uma família tradicional paulista, formado em administração pela Fundação Getúlio Vargas e com MBA em Harvard, ele havia assumido a presidência da empresa aos 35 anos, após uma série de manobras corporativas que impressionaram e assustaram o mercado em igual medida. Diziam que ele não tinha coração, que via pessoas como números em planilhas, que sua eficiência beirava a crueldade. Naquele momento, Joana testemunhou exatamente o que as lendas corporativas contavam. Rafael despedaçou os argumentos dos executivos com uma frieza calculada, apontando falhas em suas estratégias, questionando competências, colocando empregos em risco com cada palavra. Sua voz nunca se elevou, mas havia algo nela mais aterrorizante que qualquer grito, uma certeza absoluta de que ele estava certo e todos os outros estavam errados. Joana terminou de limpar e saiu da sala tão silenciosamente quanto possível, mas não antes de ver um dos executivos limpar discretamente uma lágrima. Enquanto empurrava seu carrinho pelo corredor, pensou em como mundos diferentes habitavam o mesmo espaço. Ali estava ela, preocupada com o preço do arroz e do feijão, enquanto aqueles homens movimentavam milhões com um movimento de dedo. A diferença não era apenas de dinheiro, era de realidade. Era como se vivessem em planetas completamente diferentes que, por acaso, compartilhavam o mesmo endereço. As horas seguintes passaram num borrão de atividades repetitivas. Joana limpou mais 10 andares, sempre com a mesma dedicação, o mesmo cuidado. Quando finalmente o relógio marcou meio-dia, ela desceu para o refeitório do subsolo, onde os funcionários de serviços gerais faziam suas refeições. A comida era simples, mas farta, e ela comeu com apetite enquanto conversava com outras colegas sobre trivialidades, filhos, contas, a novela da noite anterior. Foi durante a tarde, enquanto limpava o corredor do 38º andar, que recebeu a ligação que mudaria tudo. O nome de Dona Carmen apareceu na tela de seu celular antigo e Joana atendeu com uma sensação estranha no peito. A voz trêmula da vizinha do outro lado da linha confirmou seus piores medos. Dona Carmen estava passando mal, com dores no peito, e sua filha já estava a caminho para levá-la ao hospital. Ela pedia 1000 desculpas, mas não poderia buscar Sofia na escola nem ficar com a menina naquela tarde. O mundo de Joana desabou naquele instante. Ela olhou para o relógio. Eram 2 da tarde. Sofia sairia da escola às 4h30. Não havia ninguém mais. Sua mãe havia partido há 3 anos, vítima de complicações do diabetes. Seu pai ela nem conhecia. Amigas? Todas trabalhavam. Tinham suas próprias vidas, seus próprios problemas. A creche onde Sofia estudava não mantinha as crianças após o horário e cobrava multa pesada por atraso. Joana sentou-se num canto do corredor vazio, as mãos tremendo. Podia ligar para Vera, pedir para sair mais cedo, mas sabia qual seria a resposta. Já havia pedido dispensa 2 vezes nos últimos meses, uma porque Sofia estava com febre, outra porque o cano do apartamento havia estourado. Vera fora clara na última vez era a última chance. Mais uma falta, mais um pedido de saída antecipada e seria demissão sumária. O mercado estava difícil. Havia outras 50 pessoas esperando por aquela vaga. Uma lágrima escorreu pelo seu rosto e Joana limpou-a rapidamente com as costas da mão. Não podia se dar ao luxo de desmoronar. Precisava pensar, encontrar uma solução. Foi então que uma ideia desesperada começou a se formar em sua mente. Era arriscada, era contra todas as regras, mas talvez, apenas talvez, funcionasse. Olhou ao redor, certificando-se de que estava sozinha, e pegou o celular novamente.
Ligou para a escola e, com voz trêmula, explicou que não poderia buscar Sofia no horário. Conseguiu negociar com a diretora, que conhecia sua situação, que mantivessem a menina até às 6 da tarde, quando ela chegaria pessoalmente. Desligou o telefone e respirou fundo, tentando acalmar o coração disparado. Tinha um plano, mas era perigoso. Se descobrissem, seria o fim. Mas o que mais poderia fazer? Terminou sua jornada de trabalho às 5 horas, assinou o ponto e, em vez de ir embora, voltou discretamente ao prédio. Conhecia cada canto daquele lugar, cada escada de serviço, cada sala vazia. No subsolo, havia uma pequena sala de descanso que era raramente usada, com um sofá velho e uma televisão que não funcionava. Era ali que levaria Sofia. A menina ficaria quieta, assistiria desenhos no tablet velho que Joana havia comprado numa promoção e ninguém saberia de nada. Ela terminaria o turno da noite, que ia das 7 da noite à meia-noite, e depois levariam Sofia para casa. Era só uma noite, uma única noite. Às 6 em ponto, Joana estava na porta da escola. Sofia correu para seus braços, com o entusiasmo de sempre, contando animadamente sobre as atividades do dia, sobre a história que a professora havia lido, sobre o desenho que havia feito. Joana abraçou a filha com força, inalando o cheiro de shampoo infantil de seus cabelos castanhos cacheados. Sofia era tudo o que tinha, a razão pela qual acordava todos os dias, a luz em meio a tanta escuridão. No caminho de volta para a Paulista, Joana conversou seriamente com a menina. Explicou que precisavam voltar ao prédio onde mamãe trabalhava, que Sofia teria que ficar muito quietinha numa salinha especial, assistindo desenhos, sem fazer barulho. A menina, com seus 5 anos e olhos grandes e curiosos, prometeu ser a criança mais comportada do mundo. Joana sentiu o coração apertar, mas não havia outra escolha. Entraram no prédio pela porta de serviço às 7h15. O segurança da noite, seu Jorge, era mais relaxado que o do turno da manhã e mal olhou para elas. Joana levou Sofia até a sala de descanso do subsolo, ajeitou-a no sofá com o tablet, uma garrafinha de água e alguns biscoitos que havia comprado numa padaria próxima. Beijou a testa da filha e fez-a prometer mais uma vez que ficaria ali, quietinha, sem sair para nada. Com o coração apertado, Joana voltou ao trabalho. Começou pelos andares inferiores, limpando banheiros, salas de reunião vazias, corredores silenciosos. O prédio à noite tinha uma atmosfera diferente, mais quieta, mais sombria. Havia apenas alguns funcionários trabalhando até tarde em seus computadores, e eles mal notavam sua presença enquanto ela fazia seu trabalho. Eram por volta das 9 da noite quando Joana subiu até o 39º andar. Para sua surpresa, as luzes da presidência ainda estavam acesas. Aproximou-se cautelosamente e ouviu vozes vindas da grande sala de reuniões. Reconheceu uma delas. Imediatamente era Rafael Montenegro. Decidiu voltar mais tarde quando todos já tivessem ido embora e desceu para continuar a limpeza dos outros andares. Mas o destino, como costuma fazer, tinha outros planos. No subsolo, a porta da sala de descanso estava aberta e o sofá estava vazio. Sofia havia desaparecido. O pânico tomou conta de Joana instantaneamente. Correu pelos corredores do subsolo, chamando pela filha em sussurros desesperados, tentando não alertar ninguém, mas apavorada com o sumiço. A menina não estava em lugar algum. Foi então que uma possibilidade terrível cruzou sua mente, e ela correu em direção aos elevadores. Sofia era curiosa, aventureira. Será que tinha resolvido explorar o prédio? Subiu correndo pelos andares, verificando cada corredor, cada sala aberta. No 20º andar, nada. No 30º, nada. Seu coração batia tão forte que ela podia ouvi-lo nos ouvidos. Finalmente, chegou ao 39º andar. E foi aí que ouviu, vindo da sala de reuniões principal, uma voz infantil e cristalina que ela reconheceria em qualquer lugar. Joana correu pelo corredor e parou na porta da sala de reuniões, completamente paralisada pelo que via. No meio da enorme mesa de reuniões, em pé sobre uma das cadeiras de couro caríssimas, estava Sofia, e à sua frente, com uma expressão de absoluto choque no rosto, estava Rafael Montenegro,
junto com 4 executivos que pareciam ter acabado de ver um fantasma. A cena na sala de reuniões parecia congelada no tempo. Sofia, com seus 5 anos de idade e cabelos cacheados presos num rabo de cavalo torto, estava em pé sobre a cadeira, segurando a gravata de seda italiana de Rafael Montenegro com sua mãozinha determinada. O homem mais poderoso do prédio estava curvado na altura da menina, puxado pela gravata, com uma expressão no rosto que jamais havia sido vista por seus subordinados. Total e completa perplexidade. Do jeito que só uma criança consegue fazer, Sofia havia entrado na sala de reuniões seguindo o som de vozes. Encontrara um grupo de homens de terno e, com a inocência de quem ainda não aprendeu sobre hierarquias e diferenças sociais, simplesmente se aproximara. O que ela vira, porém, a deixara indignada. Aquele homem alto de voz firme estava sendo muito, muito mal educado com os outros, e isso sua mãe sempre dizia que era errado. Antes que Joana pudesse fazer qualquer coisa, antes que pudesse entrar correndo na sala e arrastar a filha dali, Sofia falou, e sua voz infantil ecoou pela sala silenciosa com uma clareza impressionante. O senhor não pode falar assim com as pessoas. Isso é feio. Minha mãe trabalha muito, muito mesmo. Ela fica cansada todo dia, mas ela nunca grita com ninguém. Ela é sempre gentil com todo mundo. O senhor precisa ser mais bonzinho. Os executivos ao redor da mesa estavam boquiabertos. Rafael Montenegro, ainda com a gravata sendo puxada pela criança, piscou várias vezes, como se tentasse processar se aquilo estava realmente acontecendo. Nunca, em toda a sua carreira, alguém havia lhe falado daquela maneira. Presidentes de empresas. Rivais o tratavam com deferência. Investidores bilionários buscavam sua aprovação. Políticos atendiam seus telefonemas, e ali estava uma criança minúscula, de roupas simples e tênis com desenhos de princesas, dando-lhe uma bronca como se ele fosse um aluno travesso na escola. Foi nesse momento que Joana finalmente conseguiu se mover. Com o rosto pálido e as mãos tremendo, ela entrou correndo na sala, murmurando desculpas atropeladas enquanto se aproximava da filha. Sofia, Sofia, meu Deus, pelo amor de Deus, filha! Sua voz saiu num sussurro estrangulado. Ela pegou a menina no colo, tirando-a da cadeira, enquanto se curvava em reverências, desesperadas. Senhor Montenegro, eu peço 1000 desculpas. Eu não sei como. Ela não deveria estar aqui. As palavras morreram em sua garganta. Não havia explicação que pudesse salvar aquela situação. Ela havia trazido sua filha para o local de trabalho, violando toda e qualquer regra existente. A menina havia invadido uma reunião executiva, havia tocado no presidente da empresa, havia o repreendido. Era o fim. Joana sabia que era o fim. Rafael lentamente endireitou-se, ajeitando a gravata amassada. Seus olhos, frios e calculistas como sempre, moveram-se de Sofia para Joana, analisando a situação com a mesma precisão com que analisava balanços financeiros. O silêncio na sala era tão denso que parecia palpável. Um dos executivos, um homem na casa dos 50 anos chamado Augusto, pigarreou nervosamente, mas ninguém ousou dizer nada. Qual é seu nome? A voz de Rafael era controlada, impossível de ler. Joana teve que tentar 2 vezes antes que as palavras saíssem. Joana, senhor. Joana Silva. Eu trabalho na equipe de limpeza. Não. Rafael a interrompeu, e pela primeira vez seus olhos mostraram algo além de frieza calculista, algo que poderia ser confundido com curiosidade. O nome da menina. Sofia, que estava quieta no colo da mãe, respondeu antes que Joana pudesse fazê-lo. Sofia, meu nome é Sofia e eu tenho 5 anos e meio. Ela ergueu a mão mostrando 5 dedos. Depois levantou mais meio dedo, como se isso fosse possível. Um dos executivos soltou uma risada nervosa, que morreu instantaneamente quando Rafael virou o olhar para ele. O homem engoliu em seco e voltou a estudar intensamente os papéis à sua frente, como se fossem a coisa mais fascinante do mundo. Rafael voltou sua atenção para Sofia e então fez algo que chocou todos na sala. Ele puxou uma cadeira, sentou-se nela, para ficar na altura da menina, e perguntou com voz surpreendentemente suave: "E por que você acha que eu estava sendo mal educado, Sofia?" A menina inclinou a cabeça
estudando-o com aquela seriedade que as crianças têm quando estão pensando em algo importante, porque o senhor estava falando alto e com cara brava. Minha professora diz que quando a gente está bravo, a gente precisa respirar fundo e contar até 10. O senhor contou até 10? Joana queria que a terra se abrisse e a engolisse. Fechou os olhos com força, esperando a explosão, a demissão, talvez até algo pior. Mas o que veio a seguir foi ainda mais surpreendente que tudo o que havia acontecido até aquele momento. Rafael Montenegro riu. Não foi uma risada longa ou alta, mas foi genuína. Pela primeira vez em anos, talvez décadas, algo havia penetrado a armadura de gelo que ele havia construído ao redor de si mesmo. Ele olhou para a menina, para aqueles olhos castanhos enormes, cheios de convicção inocente, e algo dentro dele, algo que ele pensava ter morrido há muito tempo, tremeu levemente. Não, Sofia, ele disse, e sua voz tinha uma qualidade diferente agora, mais suave, mais humana. Eu não contei até 10. E você está certa, eu deveria ter contado. Ele se levantou, e a máscara profissional voltou a seu rosto, mas não completamente. Ainda havia algo diferente ali, uma rachadura quase imperceptível na fachada. Virou-se para Joana, que o observava com uma mistura de terror e confusão. Senhorita Silva, leve sua filha para casa. Você está dispensada pelo resto da noite, com pagamento integral. Antes que ela pudesse responder, ele continuou dirigindo-se aos executivos. Esta reunião está encerrada. Todos podem ir. Retomaremos amanhã de manhã. Os executivos não precisaram ouvir 2 vezes. Recolheram seus materiais e saíram, rapidamente, trocando olhares perplexos entre si. Augusto foi o último a sair, hesitando na porta como se fosse dizer algo, mas decidiu contra e desapareceu pelo corredor. Joana permaneceu parada, segurando Sofia nos braços, completamente perdida. Isso não fazia sentido. Ela deveria estar sendo escoltada para fora do prédio por seguranças, não recebendo dispensa remunerada. Rafael percebeu sua confusão e, pela primeira vez, pareceu vagamente desconfortável. Pode ir, ele disse, voltando-se para o grande painel de vidro que dava vista para São Paulo iluminada à noite. E senhorita Silva, garanta que sua filha chegue em casa em segurança. Joana não esperou que ele mudasse de ideia. Murmurou um agradecimento baixinho, apertou Sofia contra o peito e saiu da sala o mais rápido que pôde sem correr. Apenas quando estava no elevador de serviço, com as portas fechadas, ela permitiu que seus joelhos fraquejassem. Apoiou-se na parede fria do elevador, beijando a testa de Sofia repetidamente. Filha, você não pode fazer isso nunca mais, entendeu? Nunca mais. Mas sua voz não tinha raiva, apenas alívio esmagador. Sofia abraçou o pescoço da mãe. Mas, mamãe, ele estava sendo mal educado. A senhora sempre diz que temos que ser gentis. Eu sei, meu amor, eu sei. Mas existem situações diferentes. Como ela poderia explicar para uma criança de 5 anos sobre hierarquias corporativas, sobre o medo de perder o emprego, sobre o abismo que separava pessoas como elas de pessoas como Rafael Montenegro? O que Joana não sabia é que naquele momento, enquanto o elevador descia, lá no 39º andar, Rafael Montenegro permanecia parado em frente à janela, olhando seu próprio reflexo no vidro. A pergunta de Sofia ecoava em sua mente. O senhor contou até 10? Quando havia sido a última vez que alguém havia questionado seu comportamento? Quando havia sido a última vez que alguém havia se importado se ele estava sendo mal educado ou não? Ele pensou em sua ex-noiva, Patrícia Drummond, filha de um magnata do setor imobiliário. Ela nunca questionava nada que ele fazia. Aliás, ela o incentivava a ser ainda mais implacável, via sua frieza como uma qualidade, algo que os diferenciava das pessoas comuns. O noivado havia terminado 6 meses atrás, numa decisão mútua e sem emoção, tão fria quanto todo o relacionamento havia sido. Ele pensou em seu pai, Henrique Montenegro, que havia construído a empresa do zero e que sempre dizia que sentimentos eram para os fracos, que o mundo dos negócios era uma guerra e apenas os mais fortes sobreviviam. Rafael havia internalizado essas lições tão profundamente que elas haviam se tornado parte de sua identidade.
E agora, uma criança de 5 anos havia desafiado tudo isso com uma simplicidade desconcertante. Rafael pegou seu celular e fez uma ligação. Do outro lado, a voz eficiente de sua assistente executiva, Mariana, atendeu imediatamente, apesar da hora. Mariana, preciso de informações sobre uma funcionária. Joana Silva, equipe de limpeza. Quero saber tudo. Situação familiar, endereço, tempo de casa, avaliações, tudo. Houve uma pausa surpresa do outro lado, mas Mariana era profissional demais para questionar. Sim, senhor Montenegro. Terei o relatório em sua mesa amanhã de manhã às 7. Rafael desligou e voltou a olhar para a cidade lá embaixo. Milhões de luzes, milhões de pessoas, cada uma com sua própria história, suas próprias lutas. Ele nunca havia pensado muito sobre isso. Para ele, as pessoas eram recursos humanos, números em planilhas de produtividade. Mas aquela mulher, com seu uniforme de limpeza e seu rosto apavorado, segurando sua filha como se fosse a coisa mais preciosa do mundo, havia algo ali que ele não conseguia simplesmente catalogar e arquivar em sua mente como fazia com tudo mais. Enquanto isso, Joana chegava em casa com Sofia já dormindo em seus braços. O trajeto de volta havia sido um borrão de metrô lotado e ruas escuras. Deitou a menina na cama, cobriu-a com o cobertor fino e sentou-se na única cadeira da sala, deixando as lágrimas finalmente caírem. Eram lágrimas de alívio, de exaustão, de gratidão por não ter perdido o emprego, mas também lágrimas de humilhação. O celular vibrou. Era uma mensagem de Vera, a supervisora, no grupo de WhatsApp da equipe de limpeza. Joana abriu com mãos trêmulas e leu. Funcionária Joana Silva está suspensa de suas funções até segunda ordem. Favor apresentar-se na supervisão amanhã às 8h. O alívio que ela havia sentido evaporou instantaneamente. Suspensa. Isso significava que alguém havia relatado o incidente. Provavelmente seria demitida de qualquer forma, apenas não imediatamente. Rafael Montenegro havia sido gentil naquele momento, mas ele era um homem de negócios. Regras eram regras, e ela havia quebrado todas elas. Joana olhou para Sofia dormindo pacificamente, alheia a toda a tempestade que sua ação havia causado. Como explicaria para a filha que não teriam mais dinheiro para a mensalidade? Da escola? Como pagariam o aluguel? As contas? Ela não dormiu naquela noite. Ficou sentada na sala, olhando pela janela para a periferia de São Paulo adormecida, fazendo contas mentais que não fechavam, traçando planos que pareciam impossíveis. Às 6h, quando o sol começou a nascer, ela finalmente se arrastou para o banheiro, tomou banho e se preparou para o que certamente seria sua última visita ao edifício empresarial São Paulo Tower. Deixou Sofia com uma vizinha que trabalhava em turno da tarde e chegou à supervisão exatamente às 8h. Vera estava sentada atrás de sua mesa com uma expressão que Joana não conseguiu decifrar. Não era raiva exatamente, mas havia algo ali, uma tensão, talvez preocupação. Joana, sente-se, Vera disse, e sua voz estava estranhamente formal. Joana sentou-se na beirada da cadeira, as mãos entrelaçadas no colo, esperando o inevitável. Mas o que Vera disse a seguir foi completamente inesperado. Você foi convocada para uma reunião no Departamento de Recursos Humanos, 38º andar, sala 3802, às 9h. Vera pausou, estudando Joana com olhos que haviam visto muitas funcionárias irem e virem ao longo dos anos. Joana, eu não sei o que aconteceu ontem à noite. Não foi relatado oficialmente, mas chegaram ordens de cima. Ordens muito de cima. Vá para essa reunião. E boa sorte. Joana saiu da sala da supervisão ainda mais confusa do que havia entrado. Recursos humanos? Isso era protocolo padrão para demissões. Mas por que tanta formalidade? Geralmente, funcionários de nível operacional eram simplesmente dispensados com um aviso e sua rescisão. Uma reunião formal no RH era incomum, especialmente uma reunião marcada com tanta antecedência. O 38º andar era um território que Joana conhecia apenas como funcionária de limpeza, sempre chegando quando todos já haviam ido embora, sempre saindo antes que alguém chegasse. Ver aquele andar durante o horário comercial era uma experiência completamente diferente.
Executivos em ternos caros caminhavam apressados pelos corredores, segurando pastas e falando ao telefone em jargões corporativos que ela mal compreendia. Assistentes circulavam com bandejas de café, e em cada sala que ela passava, via pessoas em reuniões sérias, discutindo números e estratégias que movimentavam fortunas. Ela encontrou a sala 3802 e bateu na porta com delicadeza. Uma voz feminina a convidou a entrar. Dentro estava uma mulher na casa dos 40 anos, com cabelos curtos e um tailleur elegante, sentada atrás de uma mesa organizada. Seu crachá identificava-a como Mônica Tavares, gerente de recursos humanos. Senhorita Silva, por favor, sente-se. A voz de Mônica era profissional, mas não hostil. Isso confundiu Joana ainda mais. Pode ficar tranquila, você não está em apuros. Joana sentou-se, mas não conseguiu relaxar. Suas mãos suavam e ela as mantinha firmemente entrelaçadas no colo, tentando parecer o mais comportada possível. Mônica abriu uma pasta sobre a mesa e estudou os papéis por um momento antes de falar. Joana, vejo aqui que você trabalha conosco há 3 anos. Suas avaliações são excelentes, você nunca recebeu advertências formais, sempre foi pontual e dedicada. Ela pausou, olhando por cima dos óculos. Também vejo aqui que você tem uma filha de 5 anos que mora na Zona Leste e que gasta aproximadamente 3 horas por dia no transporte entre sua casa e o trabalho. Joana apenas assentiu, sem saber o que dizer. Para onde aquilo estava indo? Recebi instruções diretas da presidência. Mônica continuou, e agora havia um toque de surpresa em sua voz, como se ela mesma não acreditasse no que estava prestes a dizer. Você está sendo transferida para o setor administrativo, para a função de assistente de facilities. Seu salário será ajustado para R$ 2.800 mensais, com todos os benefícios corporativos, incluindo vale alimentação, vale transporte, plano de saúde extensivo a dependentes, e você terá horário fixo, das 8 às 5, de segunda a sexta. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Joana piscou várias vezes, tentando processar as palavras que havia acabado de ouvir. Assistente de facilities, R$ 2.800, plano de saúde? Isso era mais que o dobro do que ela ganhava. Isso era impossível. Eu não entendo. Ela finalmente conseguiu dizer, sua voz saindo trêmula. Por quê? Eu não tenho qualificações. Para um cargo administrativo, eu só terminei o ensino médio. Mônica levantou a mão, interrompendo o fluxo de palavras ansioso. Você receberá treinamento. A empresa investirá em sua capacitação. As instruções foram muito claras quanto a isso. Além disso, foi solicitado que lhe informássemos sobre os programas de bolsa de estudos que a empresa oferece. Se houver interesse em fazer um curso técnico ou graduação, há a possibilidade de suporte financeiro. Joana sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Aquilo tinha que ser um sonho, ou talvez uma pegadinha cruel. Coisas assim não aconteciam com pessoas como ela. Pessoas como ela acordavam. Às 4:30 da manhã, limpavam banheiros alheios, voltavam para casa exaustas e recomeçavam tudo no dia seguinte. Pessoas como ela não recebiam promoções milagrosas. Mas por quê? Ela repetiu, precisando entender. O que aconteceu ontem? Eu quebrei as regras. Eu trouxe minha filha para o local de trabalho. Ela invadiu uma reunião importante. Pela primeira vez, Mônica permitiu que um pequeno sorriso surgisse em seu rosto. Joana, às vezes decisões são tomadas que estão além da minha compreensão. O que posso lhe dizer é que o Sr. Montenegro pessoalmente solicitou esta transferência. Ele revisou sua ficha, suas avaliações e acredita que você merece esta oportunidade. Aconselho você a aceitá-la. Rafael Montenegro. O nome ecoou na mente de Joana como um sino. O homem que ela havia visto despedaçar executivos com palavras frias, que comandava uma empresa bilionária com mão de ferro, havia olhado para ela, para sua situação e decidido: o quê? Ajudar? Por quê? Por causa do que Sofia disse? Por pena? Como se lesse seus pensamentos, Mônica acrescentou: E, Joana, isto não é caridade. A empresa reconhece funcionários dedicados.
Você provou seu valor ao longo de 3 anos. Esta é uma oportunidade baseada em mérito, não em favores. Joana queria acreditar nisso. Desesperadamente queria acreditar. Mas uma voz pequena em sua cabeça sussurrava que ninguém no mundo corporativo fazia nada sem razão, que havia sempre um motivo, um ângulo, um interesse. Eu aceito, ela ouviu sua própria voz dizer. Como poderia não aceitar? Era uma tábua de salvação num mar de incertezas. Quando eu começo? Segunda-feira. Isso lhe dá o fim de semana para se preparar. Mônica entregou-lhe uma pasta. Aqui estão todas as informações sobre seu novo cargo, benefícios e os contatos do seu supervisor direto. Também incluí o material sobre os programas educacionais. Dê uma olhada com calma. Joana saiu da sala de Mônica ainda em estado de choque. Caminhou pelos corredores sem realmente ver por onde ia, segurando a pasta contra o peito como se fosse um tesouro frágil que poderia desaparecer a qualquer momento. Foi apenas quando estava no elevador descendo que a realidade começou a se infiltrar. R$ 2.800. Plano de saúde para Sofia. Horário fixo, sem mais acordar às 4:30 da manhã. Possibilidade de estudar. As lágrimas vieram, inevitáveis, silenciosas. Um casal de executivos que dividia o elevador com ela olhou desconfortável, mas ela não se importou. Eram lágrimas de alívio, de esperança, de uma gratidão tão intensa que doía. Quando chegou em casa, pegou Sofia da vizinha e abraçou a menina com tanta força que ela reclamou rindo. Mamãe, você está me esmagando. Desculpa, meu amor. É que a mamãe tem uma notícia boa, uma notícia muito boa. E ali, sentada no sofá desgastado de seu apartamento pequeno, Joana contou para a filha, da melhor forma que uma criança de 5 anos poderia entender, que suas vidas estavam prestes a mudar. Sofia bateu palmas animada, não entendendo completamente a magnitude do que aquilo significava, mas feliz porque a mamãe estava feliz. O homem bonzinho ajudou a gente, mamãe? Aquele que eu disse para contar até 10? Joana assentiu, ainda processando tudo. Sim, filha, ele ajudou. Naquela noite, pela primeira vez em anos, Joana dormiu mais de 6 horas seguidas. No sábado de manhã, acordou sentindo-se mais leve do que se lembrava de ter se sentido em muito tempo. Passou o fim de semana estudando o material que Mônica havia lhe dado, fazendo anotações, preparando-se para seu primeiro dia no novo cargo. Na segunda-feira, vestida com as melhores roupas que tinha, um conjunto simples, de calça preta e blusa branca que havia comprado numa liquidação, Joana apresentou-se no setor de facilities no 22º andar. Foi recebida por seu novo supervisor, Carlos, um homem na casa dos 30 anos, com um sorriso amigável que imediatamente a colocou à vontade. Joana, bem-vinda à equipe. Deixa eu te mostrar como funcionam as coisas por aqui. Carlos era paciente e atencioso, explicando cada processo, cada responsabilidade. O trabalho envolvia coordenar serviços de manutenção do prédio, gerenciar fornecedores, organizar o funcionamento das áreas comuns. Era completamente diferente de tudo que ela havia feito antes. Mas Carlos garantiu que ela aprenderia gradualmente. Os dias começaram a passar numa rotina nova e estranha. Joana aprendeu a usar o sistema de computadores da empresa, algo que a assustou no início, mas que ela rapidamente dominou. Aprendeu a se comunicar com fornecedores, a preencher relatórios, a participar de reuniões. Era desafiador, às vezes frustrante, mas também incrivelmente gratificante. Pela primeira vez, ela sentia que estava construindo algo, desenvolvendo habilidades que teriam valor no mercado. As outras funcionárias do setor a receberam com curiosidade. Corriam rumores sobre como ela havia sido promovida tão subitamente, e Joana podia sentir os olhares, ouvir os sussurros. Mas ela mantinha a cabeça baixa e trabalhava duro, determinada a provar que merecia estar ali. Foi em sua segunda semana no novo cargo que aconteceu algo inesperado. Joana estava na sala de café, preparando um cafezinho durante o intervalo, quando sentiu uma presença atrás dela. Virou-se e quase deixou a xícara cair. Rafael Montenegro estava ali, a poucos passos de distância, segurando sua própria xícara de café. Senhorita Silva,
Ele cumprimentou com um aceno de cabeça, sua voz formal e controlada como sempre. Senhor Montenegro, Joana respondeu, sentindo seu coração disparar. Desde o incidente, ela não havia cruzado com ele nem uma única vez, algo pelo qual estava secretamente grata. Mas ali estava ele, e ela não sabia o que dizer, como agir. Houve um silêncio desconfortável. Rafael mexeu o café, aparentemente concentrado na tarefa simples como se fosse a coisa mais importante do mundo. Finalmente, sem olhar para ela, ele disse: Como está se adaptando ao novo cargo? Bem, senhor, estou aprendendo muito. Agradeço pela oportunidade. As palavras saíram automáticas, formais, seguras. Ele assentiu, ainda sem olhar para ela. E sua filha? Sofia, não é? Como ela está? A pergunta a pegou desprevenida. Ele lembrava do nome de Sofia. Ela está bem, senhor. Muito bem. Começou a frequentar uma escola nova, mais perto do nosso apartamento. Ela adora. Agora Rafael olhou para ela e Joana viu algo em seus olhos que não conseguiu identificar. Não era pena, não exatamente. Era algo mais complexo, mais humano. Fico feliz em saber. Ele começou a se afastar, mas então parou e se virou novamente. Senhorita Silva, seu supervisor me informou que você tem se saído muito bem. Continue assim. E então, para total surpresa dela, ele acrescentou: E quando for possível, agradeça a Sofia por mim. Ela me ensinou algo importante. Antes que Joana pudesse responder, ele já havia saído da sala de café, deixando-a sozinha com sua xícara na mão e um turbilhão de pensamentos na cabeça. O que exatamente Sofia havia ensinado a ele? E por que ele, um homem tão poderoso e importante, se importaria com a opinião de uma criança de 5 anos? Enquanto isso, nos andares superiores, Rafael entrou em sua sala e fechou a porta, apoiando-se por um momento contra ela. Aquela conversa breve havia sido mais difícil do que negociações milionárias. Havia algo naquela mulher, na sua dignidade silenciosa, na forma como ela havia construído uma vida para sua filha apesar de todas as adversidades, que o fazia questionar coisas que ele havia aceitado como verdades absolutas durante toda a sua vida. Ele havia crescido com tudo, privilégios que nunca questionara porque sempre estiveram ali. As melhores escolas, a melhor universidade, conexões que abriam portas antes mesmo de ele bater. Nunca havia precisado escolher entre comprar comida ou pagar aluguel. Nunca havia acordado às 4:30 da manhã para trabalhar em empregos que mal pagavam as contas. E ainda assim, aquela mulher, com uma fração dos recursos que ele tinha, havia criado uma filha que enxergava o mundo com bondade e coragem. Uma menina que não teve medo de enfrentar um homem poderoso quando viu algo que considerava errado. Rafael sentou-se em sua poltrona de couro executiva e girou para encarar a vista de São Paulo através dos vidros panorâmicos. Sua assistente, Mariana, havia colocado sobre a mesa os relatórios que ele havia solicitado sobre a situação habitacional dos funcionários de base da empresa. Os números eram devastadores. Mais de 60% gastavam mais de 3 horas por dia em transporte. Muitos viviam em situações precárias, alguns até mesmo em risco de despejo. Durante anos ele havia olhado para esses números como simples estatísticas, parte da realidade inevitável do mercado. Mas agora, depois de conhecer Joana, depois de ver o rosto concreto por trás daqueles números, ele não conseguia mais manter o mesmo distanciamento. 3 meses se passaram desde a promoção de Joana, e a vida havia estabelecido uma nova normalidade que ainda parecia surreal. Ela acordava às 6 da manhã, um luxo incomparável comparado aos seus horários anteriores. Levava Sofia para a escola nova, mais próxima de casa, e chegava ao trabalho às 8 horas. Seu desempenho no setor de facilities havia superado todas as expectativas e Carlos, seu supervisor, já havia comentado sobre futuras oportunidades de crescimento. Mas havia algo mais acontecendo, algo que Joana não conseguia nomear completamente. Ela havia começado a notar Rafael com mais frequência. Não que ele a procurasse diretamente, mas havia uma coincidência peculiar na forma como seus caminhos se cruzavam. Ele aparecia na sala de café nos mesmos horários que ela. Passava pelo seu andar com mais frequência do que o necessário, e sempre, perguntava educadamente como ela estava, como Sofia estava,
Os outros funcionários também haviam notado. As fofocas corriam pelos corredores, como fogo em mato seco. Diziam que o temível Rafael Montenegro estava diferente, mais acessível, menos propenso a explosões de raiva. Em uma reunião recente, ele havia até mesmo pedido desculpas a um subordinado por ter sido ríspido, algo inédito na história da empresa. Foi numa quinta-feira chuvosa de junho que Joana recebeu uma mensagem inesperada. Seu celular vibrou enquanto ela revisava alguns contratos de manutenção, e ela viu uma mensagem de um número que não reconhecia. Senhorita Silva, aqui é Rafael Montenegro. Preciso discutir uma questão relacionada aos serviços de facilities. Poderia comparecer à minha sala hoje às 4 horas? Joana releu a mensagem 3 vezes, seu coração acelerando inexplicavelmente. Era apenas uma reunião de trabalho, ela disse a si mesma. Profissional. Normal. Mas suas mãos tremiam levemente quando digitou a resposta confirmando o horário. Às 4 horas em ponto, ela estava na porta da sala presidencial do 39º andar. A assistente de Rafael, Mariana, a recebeu com um sorriso profissional e a conduziu para dentro. A sala era impressionante, com paredes de vidro oferecendo uma vista de 360 graus de São Paulo, mobília minimalista e cara, e uma atmosfera de poder concentrado. Rafael estava de pé perto da janela, as mãos nos bolsos, observando a chuva que caía sobre a cidade. Quando ouviu a porta abrir, virou-se. Senhorita Silva, obrigado por vir. Por favor, sente-se. Joana sentou-se numa das poltronas de couro, tentando não parecer tão deslocada quanto se sentia. Rafael sentou-se na poltrona em frente a ela, não atrás da imponente mesa executiva, o que tornou a situação estranhamente mais íntima. Eu queria discutir com você algumas informações que chegaram até mim, ele começou, e havia algo diferente em sua voz, uma hesitação que não combinava com o homem decidido que ela conhecia. Soube que o prédio onde você mora está sendo vendido. Os novos proprietários planejam renovar completamente o edifício e, consequentemente, todos os inquilinos atuais receberão avisos de despejo. Joana sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Como ele sabia disso? Ela mesma só havia descoberto na semana passada, quando o aviso foi colocado embaixo de todas as portas. Havia passado as últimas noites acordada, tentando descobrir como encontraria outro lugar para morar que coubesse no seu orçamento, considerando que os aluguéis em São Paulo só aumentavam. Sim, senhor. Recebi o aviso. Tenho 3 meses para encontrar outro lugar. Sua voz saiu controlada, mas ele podia ver a tensão em seus ombros, a preocupação em seus olhos. Rafael inclinou-se para a frente, entrelaçando as mãos. Joana. Posso chamá-la de Joana? Ao ver seu aceno tímido, ele continuou. Estou dizendo isso não como seu empregador, mas como alguém que se preocupa. Fiz algumas pesquisas. O mercado imobiliário naquela região está impossível. Os aluguéis subiram 40% no último ano. Eu sei, ela admitiu, sua voz quase um sussurro. Mas vou encontrar uma solução. Sempre encontro. Houve um silêncio longo. Rafael parecia estar travando uma batalha interna consigo mesmo. Finalmente ele disse: E se não precisasse procurar? E se pudesse ficar onde está? Joana franziu a testa confusa. Não entendo. O prédio foi vendido. Foi. Para mim. As palavras caíram entre eles como uma bomba silenciosa. Comprei o edifício inteiro. Através de uma empresa de investimentos, anonimamente. Nenhum inquilino será despejado. Pelo contrário, os aluguéis serão reduzidos em 20% e farei as reformas necessárias para tornar o lugar mais seguro e confortável, mantendo todos os moradores atuais. Joana o encarou, completamente muda. Não eram apenas palavras, eram conceitos que sua mente se recusava a processar. Ele havia comprado um prédio inteiro? Por quê? Por ela? Isso não fazia sentido. Pessoas como Rafael Montenegro não faziam coisas assim. Por que você faria isso? A pergunta saiu antes que ela pudesse contê-la. Não é apenas por mim, são dezenas de famílias. Isso deve ter custado muito dinheiro, ele completou.
mas dinheiro que eu tenho e que pode fazer diferença real na vida de pessoas que precisam. Joana, aquela noite quando Sofia entrou na minha reunião, ele parou, procurando as palavras certas. Ela me fez uma pergunta simples. Me fez ver que eu havia me tornado alguém que nem eu mesmo reconhecia mais. Comecei a prestar atenção em coisas que sempre ignorei. Descobri que temos funcionários que gastam metade do salário com transporte. Descobri famílias vivendo em situações precárias. Descobri que eu tinha o poder de mudar isso e simplesmente nunca me importei o suficiente para fazer algo. Ele levantou-se e caminhou até a janela, observando a chuva. Sua filha, com toda a sua inocência, me ensinou que poder sem compaixão é vazio, que sucesso medido apenas em lucros é uma vitória oca. Não fiz isso só por você, Joana. Fiz por mim, porque pela primeira vez em décadas, senti que poderia ser uma pessoa melhor do que aquela que eu me tornei. Joana sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Levantou-se e caminhou até ficar ao lado dele na janela. De lá de cima, São Paulo parecia pequena, as pessoas como formigas correndo de um lado para outro. Mas cada uma daquelas formigas era uma pessoa com sonhos, medos, esperanças, incluindo ela. Eu não sei o que dizer, ela admitiu. Obrigada não parece suficiente. Rafael virou-se para ela e, pela primeira vez, Joana realmente olhou para ele. Viu, além do terno caro, além da postura de poder. Viu um homem que estava tentando encontrar seu caminho de volta à humanidade. E algo dentro dela, algo que ela tentava desesperadamente reprimir, aqueceu. Não precisa agradecer, mas há algo mais que preciso lhe dizer. Ele hesitou e, pela primeira vez desde que ela o conhecia, ele parecia vulnerável. Joana, eu gostaria, com sua permissão, claro, gostaria de conhecer melhor você e Sofia. Não como empregador, mas como... Ele parou procurando a palavra certa. Como amigo. O coração de Joana disparou. Aquilo era perigoso. Ela sabia que era. Eles eram de mundos completamente diferentes. Mas havia algo na sinceridade em seus olhos, na forma hesitante como ele havia feito. O convite que desarrou suas defesas. Sofia adoraria, ela ouviu-se dizer. Ela ainda fala sobre você. Me pergunta se o homem bonzinho aprendeu a contar até 10. Um sorriso genuíno, raro e transformador, iluminou o rosto de Rafael. E eu aprendi. Embora ainda precise praticar às vezes. Foi assim que começou. Encontros casuais que evoluíram para conversas mais longas. Rafael começou a aparecer no andar de Joana no final do expediente, perguntando se ela queria companhia até a estação de metrô. Inicialmente ela recusou, consciente dos olhares curiosos dos colegas, mas ele insistiu com uma persistência gentil que era difícil de recusar. Nas caminhadas até a estação, eles conversavam. No início sobre trabalho, depois sobre assuntos mais pessoais. Rafael contou sobre sua criação privilegiada, sobre a pressão de continuar o legado da família, sobre como havia se tornado tão focado em sucesso que esqueceu o que realmente importava. Joana compartilhou sua história. O pai que nunca conheceu. A mãe que batalhou sozinha até não poder mais. A determinação de dar a Sofia uma vida melhor. Foi num sábado, 6 semanas após aquela conversa na sala presidencial, que Rafael fez um convite mais ousado. Ligou para Joana às 9 da manhã, desculpando-se pelo horário e perguntou se ela e Sofia gostariam de passar a tarde no Parque Ibirapuera com ele. Haveria uma feira de livros infantis e ele pensou que Sofia poderia gostar. Joana deveria ter dito não. Cada instinto de autopreservação gritava para ela recusar. Mas quando Sofia pulou de alegria ao ouvir sobre o convite, quando viu os olhos da filha brilharem de entusiasmo, ela não teve coragem de negar. Rafael apareceu ao meio-dia, dirigindo um carro que provavelmente custava mais que o apartamento inteiro de Joana. Mas quando Sofia saiu correndo e abraçou suas pernas, gritando, "Tio Rafa!", ele se ajoelhou na calçada, sujando as calças de grife, e abraçou a menina de volta com um carinho que não parecia ensaiado. A tarde no parque foi mágica. Sofia correu de um lado para outro, arrastando Rafael pela mão para ver os livros, as barracas de brinquedos, o lago com patos. Ele comprou para ela uma coleção de livros ilustrados sobre princesas brasileiras,
e o sorriso no rosto da menina iluminou o dia nublado. Joana os observava, sentindo algo crescer em seu peito que era perigoso e maravilhoso ao mesmo tempo. Via Rafael, aquele homem poderoso e temido, sentado na grama do parque, lendo um livro em voz alta para Sofia, fazendo vozes diferentes para cada personagem e arrancando gargalhadas da menina. Via ele não como o CEO implacável, mas como um homem com um buraco em sua vida que ele nem sabia que existia até uma criança corajosa apontar para ele. Quando o sol começou a se pôr, Rafael insistiu em levá-las para casa. No caminho, com Sofia dormindo no banco de trás, abraçada aos seus livros novos, ele e Joana conversaram em voz baixa. "Obrigado por hoje", Rafael disse, mantendo os olhos na estrada. "Faz muito tempo que não me sinto tão leve." "Obrigada a você. Sofia não vai parar de falar sobre isso por semanas." Joana olhou para ele, estudando seu perfil à luz do pôr do sol. "Rafael, posso te perguntar uma coisa?" "Qualquer coisa." "Por que nós? Por que Sofia e eu? Você podia ter esquecido aquela noite, nos tratado como qualquer outro funcionário. Por que não fez isso?" Rafael ficou em silêncio por um longo momento, os dedos tamborilar levemente no volante. Finalmente, numa voz baixa, mas sincera, ele disse: "Porque vocês me lembraram que eu era humano. Porque pela primeira vez em anos, alguém olhou para mim e não viu poder ou dinheiro, apenas um homem que precisava aprender a contar até 10. A notícia se espalhou pela alta sociedade paulistana como um incêndio descontrolado. Rafael Montenegro, o solteiro mais cobiçado da elite empresarial, havia sido visto no Parque Ibirapuera com uma mulher desconhecida e uma criança. As fotos tiradas por curiosos rapidamente circularam nos grupos de WhatsApp das famílias tradicionais, gerando especulação e fofoca. Foi assim que Patrícia Drummond soube. Sentada em sua cobertura nos jardins, tomando seu chá verde matinal enquanto folheava as redes sociais em seu iPad, ela quase deixou a xícara cair quando viu a foto. Ali estava Rafael, seu ex-noivo, sentado na grama como um homem comum, lendo um livro para uma criança que claramente não era da elite que eles frequentavam. E ao lado, observando-os com um sorriso, estava uma mulher que Patrícia reconheceu imediatamente como alguém de classe inferior, pelo corte simples das roupas, pelos cabelos presos sem sofisticação. Patrícia Drummond era tudo o que se esperava de uma herdeira da alta sociedade. Formada em Relações Internacionais na PUC, com mestrado em Paris, ela era linda de uma forma fria e calculada, sempre impecavelmente vestida, sempre dizendo as coisas certas para as pessoas certas. Seu noivado com Rafael havia sido visto como a união perfeita, dois impérios se juntando, duas pessoas igualmente ambiciosas e desprovidas de sentimentalismos inconvenientes. Eles haviam terminado de comum acordo, ou assim ela pensava. O relacionamento havia se tornado tedioso, previsível, e ambos concordaram que não fazia sentido continuar. Mas agora, vendo aquela foto, Patrícia sentiu algo que não esperava sentir: ciúme. Não era Rafael que ela queria de volta. Não exatamente. Era a afronta de vê-lo com alguém tão abaixo do nível social deles, alguém que claramente não pertencia àquele mundo. Ela pegou o telefone e fez algumas ligações. Tinha contatos em todos os lugares certos, e em menos de uma hora, sabia tudo o que precisava sobre Joana Silva. Ex-faxineira promovida misteriosamente. Mãe solteira morando na periferia, sem educação superior. Patrícia sorriu, um sorriso afiado como vidro quebrado. Aquilo era temporário. Tinha que ser. Rafael estava passando por algum tipo de crise de meia-idade, procurando significado em lugares errados. Ela faria um favor a todos trazendo-o de volta à realidade. Enquanto isso, alheios à tempestade que se formava, Joana e Rafael continuavam se aproximando. Os encontros se tornaram mais frequentes. Ele aparecia no apartamento dela para jantar, comendo arroz, feijão e bife simples com mais satisfação do que sentia nos restaurantes 5 estrelas que frequentava. Jogava jogos de tabuleiro com Sofia, ajudava Joana a arrumar a cozinha, conversava sobre tudo e nada. Joana tentava manter distância emocional, lembrar-se constantemente de que aquilo não poderia durar, que eles eram de mundos diferentes. Mas era difícil quando ele olhava para ela daquele jeito,
quando a fazia rir com histórias absurdas do mundo corporativo, quando segurava sua mão de forma tão natural que parecia que sempre estivera ali. Foi numa sexta-feira à noite, 3 meses após o passeio no parque, que tudo mudou. Rafael havia convidado Joana e Sofia para jantar num restaurante no Itaim Bibi. Não era um dos restaurantes ultra-luxuosos que ele normalmente frequentava, mas era elegante o suficiente para fazer Joana se sentir deslocada com seu vestido mais bonito, que ainda era modesto comparado às outras clientes. Eles estavam no meio do jantar, Sofia tagarelando animadamente sobre sua nova professora, quando uma voz cortou a atmosfera como uma faca. Rafael Montenegro, que surpresa encontrar você aqui. Joana olhou para cima e viu uma mulher que parecia ter saído das páginas de uma revista de moda. Alta, loira, com um vestido que provavelmente custava mais que 3 meses do salário de Joana, ela se aproximou da mesa com a confiança de alguém que nunca foi rejeitada na vida. O rosto de Rafael se fechou imediatamente. Patrícia, não vai me apresentar aos seus amigos. O tom de Patrícia era doce como mel envenenado, seus olhos azuis examinando Joana de cima a baixo de uma forma que a fez se sentir pequena. Rafael hesitou, mas antes que pudesse dizer algo, Sofia, sem entender a tensão no ar, sorriu para a mulher. Oi, eu sou Sofia e essa é minha mãe Joana, e esse é o tio Rafa, ele está jantando com a gente. Patrícia curvou-se levemente, mas seu sorriso não alcançou seus olhos. Que encantador! Rafael sempre teve um coração mole para causas. A palavra causas saiu carregada de veneno disfarçado. Joana sentiu o sangue ferver. Ela conhecia aquele tipo de mulher, havia limpado os escritórios delas, ouvido suas conversas condescendentes sobre funcionários como se fossem mobília. Mas antes que pudesse responder, Rafael se levantou, colocando-se entre Patrícia e a mesa. Patrícia, foi um prazer vê-la, mas estamos no meio do nosso jantar. Sua voz era controlada, mas havia aço nela. Claro, não quero atrapalhar. Patrícia deu mais uma olhada avaliadora em Joana, seu sorriso transformando-se em algo cruel. Aproveite enquanto dura, querida. Rafael tem fases. Tenho certeza que em breve ele se cansará de brincar de filantropo e voltará ao seu mundo real. Ela se virou para Rafael, sua voz baixando para um sussurro que ainda era audível. Quando você acordar dessa fantasia, me ligue. Sempre estarei aqui. E então ela se foi, deixando um rastro de perfume caro e desconforto palpável. Rafael sentou-se novamente, passando a mão pelo cabelo, claramente abalado. Joana, eu sinto muito. Ela não tinha direito... Quem era aquela moça, tio Rafa? Sofia perguntou inocentemente. Ela não pareceu muito gentil. Era ninguém importante, princesa. Rafael respondeu. Mas seus olhos estavam em Joana, tentando ler sua expressão. Joana forçou um sorriso. Está tudo bem. Vamos terminar o jantar? Mas não estava tudo bem. As palavras de Patrícia haviam plantado sementes de dúvida que Joana já carregava. Fases, fantasia, brincar de filantropo. Cada palavra ecoava em sua mente enquanto tentava continuar a refeição normalmente. E se Patrícia estivesse certa? E se Joana era apenas uma novidade temporária, um projeto de caridade que Rafael eventualmente perderia interesse? O resto do jantar passou numa névoa desconfortável. Rafael tentou recapturar a leveza da noite, mas havia uma tensão que não existia antes. Quando ele as levou para casa, Joana mal conseguiu olhar para ele. Colocou Sofia na cama e ficou sozinha na pequena sala, olhando pela janela para a periferia de São Paulo iluminada por luzes fracas. Seu celular vibrou. Uma mensagem de Rafael. Joana, por favor, não deixe que o que Patrícia disse te afete. Ela não nos conhece, não conhece o que temos. Mas o que exatamente eles tinham? Joana se perguntou. Eles nunca haviam definido, nunca haviam colocado um nome no que estava acontecendo entre eles. Era apenas amizade? Era algo mais? E se fosse algo mais, como isso poderia funcionar? Ela vivia numa realidade onde cada centavo contava, enquanto ele movia milhões com um aceno de mão. Ela não respondeu à mensagem naquela noite. Nos dias seguintes,
Joana começou a se afastar. Recusava convites para jantar, dizia estar ocupada quando Rafael sugeria passeios. No trabalho, mantinha distância profissional, evitando os encontros casuais que haviam se tornado parte da rotina deles. Rafael notou, é claro. Tentou conversar, mas Joana construiu muros que ele não sabia como derrubar. A insegurança que Patrícia havia plantado cresceu como erva daninha, sufocando a felicidade frágil que Joana havia permitido florescer. Foi Sofia quem finalmente forçou a questão. Numa noite, enquanto Joana a colocava na cama, a menina perguntou com lágrimas nos olhos: "Mamãe, o tio Rafa não gosta mais da gente? Ele não vem mais nos ver." O coração de Joana partiu. "Não é isso, filha. É só que as coisas são complicadas." "Mas por quê? Ele é bonzinho. Ele faz você sorrir. Você não sorri mais tanto, mamãe." Da boca de uma criança de 5 anos saía uma verdade simples que adultos complicam. Joana abraçou a filha, sentindo o peso das suas próprias inseguranças. Estava protegendo Sofia ou estava privando ambas de algo genuíno por medo? Na manhã seguinte, uma segunda-feira cinzenta de julho, Joana chegou ao trabalho determinada a continuar mantendo distância. Mas o destino, novamente, tinha outros planos. Por volta das 10 horas, seu celular tocou. Era a escola de Sofia. "Senhora Silva, precisa vir imediatamente. Sofia teve uma reação alérgica severa. Já chamamos a ambulância." O mundo de Joana desabou. Com mãos tremendo, ela correu para a sala de Carlos, explicando a emergência atropeladamente. Ele imediatamente a liberou e ela correu para o elevador, as lágrimas já começando a cair. As portas do elevador estavam se fechando quando uma mão as impediu. Rafael entrou, vendo imediatamente o estado dela. "Joana, o que aconteceu?" "É Sofia, ela... reação alérgica, escola... eu preciso..." As palavras saíam entrecortadas entre soluços. Rafael não hesitou nem por um segundo. Pegou o celular e falou rapidamente com Mariana. "Cancele todas as minhas reuniões de hoje. É uma emergência." Então, gentilmente, mas firmemente, segurou o braço de Joana. "Venha comigo. Meu carro é mais rápido que transporte público. Vamos buscá-la juntos." Joana não tinha energia para discutir, para manter as barreiras que havia construído. Apenas assentiu, deixando-se ser guiada. Em minutos, estavam no carro de Rafael, cortando o trânsito de São Paulo, com uma urgência que fazia o coração de Joana bater ainda mais rápido. Quando chegaram à escola, uma ambulância já estava lá. Sofia estava consciente, mas com o rosto inchado, tendo dificuldade para respirar. Os paramédicos a estabilizavam, preparando-a para o transporte. Joana correu para o lado da filha, segurando sua mãozinha. "Mamãe", Sofia sussurrou, sua voz fraca. "Não consigo respirar direito." "Eu sei. Meu amor, eu sei. Mas vai ficar tudo bem. Mamãe está aqui." Joana tentou manter a voz firme, mas estava desmoronando por dentro. Foi quando sentiu uma mão forte em seu ombro. Rafael estava ali, falando calmamente com os paramédicos, obtendo informações, tomando decisões práticas que o cérebro paralisado de Joana não conseguia fazer. Ele subiu na ambulância com elas, segurando Joana enquanto eles corriam para o hospital. No hospital, enquanto Sofia era levada para tratamento de emergência, Joana desabou numa cadeira da sala de espera, finalmente deixando o pânico tomar conta. Rafael sentou-se ao seu lado, puxando-a para seus braços sem pedir permissão, e ela não resistiu. Chorou no ombro dele, todo o medo, toda a insegurança, todo o amor desesperado que sentia por sua filha, derramando em lágrimas que não paravam. "Ela vai ficar bem", Rafael murmurava, acariciando seus cabelos. "Os médicos sabem o que estão fazendo. Ela é forte, como a mãe dela." Horas se passaram numa agonia interminável. Joana não sabia quanto tempo havia se passado quando, finalmente, uma médica saiu, ainda com a expressão séria, mas não mais urgente. "Senhora Silva, Sofia está estável. Foi uma reação anafilática severa a amendoim. Conseguimos controlar a tempo. Ela vai precisar ficar em observação por 24 horas, mas está fora de perigo."
O alívio que Joana sentiu ao ouvir que Sofia estava bem foi tão intenso que suas pernas falharam. Rafael a segurou, impedindo que ela caísse, e a guiou gentilmente de volta à cadeira. A médica permitiu que eles vissem Sofia, e quando Joana entrou no quarto e viu sua filha deitada na cama do hospital, ainda pálida, mas sorrindo fracamente, ela correu para o lado dela e a abraçou com cuidado. "Oi, mamãe", Sofia sussurrou, sua voz rouca. "Os médicos disseram que eu não posso mais comer amendoim nunca mais." "Que chato." Joana riu e chorou ao mesmo tempo, beijando a testa da filha repetidamente. "Nunca mais, filha. Prometo que vou ter cuidado." Foi quando Sofia viu Rafael parado na porta do quarto, hesitante. Seus olhos se iluminaram. "Tio Rafa, você veio?" Ela estendeu a mãozinha para ele. Rafael entrou, aproximando-se da cama. Pegou a mão pequena de Sofia com uma delicadeza que contrastava com seu tamanho. "Claro que vim, princesa. Você nos deu um susto enorme." "Desculpa", Sofia disse, fazendo uma careta. "Eu não sabia que o biscoito tinha amendoim, mas agora eu sei que tenho que perguntar sempre antes de comer coisas novas." "Muito bem. Você foi muito corajosa hoje." Rafael olhou para Joana por cima da cabeça de Sofia, e o que ela viu em seus olhos a fez entender algo fundamental. Aquele homem não estava ali por obrigação, nem por caridade. Ele estava ali porque se importava genuinamente. Com Sofia. Com ela. Joana ficou no hospital a noite toda, numa cadeira desconfortável ao lado da cama de Sofia. Rafael foi embora por algumas horas para resolver questões urgentes no trabalho, mas voltou às 9 da noite com comida de um restaurante próximo, sabendo que Joana não havia comido nada o dia todo. "Você precisa comer", ele insistiu, colocando o recipiente nas mãos dela. "Sofia precisa de você forte." Eles comeram em silêncio no corredor do hospital enquanto Sofia dormia. E foi ali, sob as luzes fluorescentes frias e o cheiro antisséptico do hospital, que Joana finalmente deixou seus muros caírem. "Rafael, eu preciso te pedir desculpas. Pelas últimas semanas, eu me afastei porque tive medo." Ela olhou para suas mãos, incapaz de encará-lo. O que aquela mulher disse no restaurante despertou medos que eu já tinha. Medo de que isso, nós, seja temporário. Medo de que você eventualmente perceba que somos de mundos muito diferentes e que isso não pode funcionar. Rafael colocou seu prato de lado e virou-se para ela, pegando seu rosto entre as mãos com ternura. "Joana, olhe para mim." Quando ela finalmente o fez, ele continuou. "Patrícia estava errada. Ela não me conhece, não mais. Talvez nunca tenha me conhecido de verdade. O homem que ela conhecia era oco, vazio, medindo sucesso apenas em números. Você e Sofia me mostraram que existe outra forma de viver, de ser. Vocês não são uma fase, não são um projeto de caridade. Vocês são as pessoas mais importantes da minha vida." As lágrimas correram pelo rosto de Joana. "Mas e se não der certo? E se Sofia se apegar demais a você e então? Então nada, porque eu não vou a lugar nenhum. A menos que você me mande embora, eu não vou a lugar nenhum." Ele limpou suas lágrimas com os polegares. "Joana, eu sei que isso é assustador. Para mim também é. Nunca senti isso antes. Nunca me importei com alguém da forma que me importo com você. E sei que nossa situação é complicada, que as pessoas vão falar, vão julgar. Mas eu não me importo com o que elas pensam. Importo-me apenas com o que você pensa, o que você sente." O coração de Joana batia tão forte que ela tinha certeza que ele podia ouvi-lo. Ali estava um homem que poderia ter qualquer mulher que quisesse, qualquer vida que quisesse, escolhendo ela, escolhendo-as. E pela primeira vez, ela permitiu-se acreditar que aquilo poderia ser real. "Eu também sinto", ela sussurrou. "Tentei não sentir, tentei me proteger, mas eu sinto. Você me faz feliz de uma forma que eu nem lembrava ser possível. Sofia adora você. E eu também." Rafael a puxou para um abraço, e ali no corredor do hospital eles ficaram assim por longos minutos, apenas segurando um ao outro,
permitindo que a verdade do que sentiam finalmente existisse sem barreiras. Sofia recebeu alta no dia seguinte, com uma lista de cuidados e um epinefrina para emergências. Rafael insistiu em levá-las para casa e, para surpresa de Joana, ficou o resto do dia, ajudando a cuidar de Sofia, assistindo desenhos com ela, preparando o almoço enquanto Joana descansava. Foi naquele apartamento pequeno, sentado no sofá desgastado com Sofia, adormecida em seu colo e Joana encostada em seu ombro, que Rafael teve uma epifania. Aquele lugar, tão diferente de sua cobertura luxuosa e fria, parecia mais um lar do que qualquer outro lugar que ele já havia morado. Ali havia calor, amor, pertencimento. Era isso que estava faltando em sua vida. Nas semanas seguintes, a relação entre eles floresceu abertamente. Rafael não escondia mais, aparecia publicamente com Joana e Sofia, levando-as para jantares, passeios, eventos. As fofocas aumentaram exponencialmente. No trabalho, Joana sentia os olhares, ouvia os sussurros. Alguns eram de admiração, outros de inveja, outros ainda de desaprovação. Foi numa reunião do conselho da empresa, 2 meses após o incidente no hospital, que tudo explodiu. Patrícia, que tinha ações da empresa através de investimentos de sua família, estava presente. Ela havia passado semanas semeando dúvidas entre os conselheiros, sugerindo que Rafael estava perdendo o foco, que sua suavização estava afetando os lucros, que ele estava tomando decisões sentimentais em vez de práticas. Durante a reunião, quando Rafael apresentou uma proposta para melhorar os benefícios de todos os funcionários de base, aumentando custos operacionais em curto prazo, mas prometendo maior retenção e produtividade em longo prazo, Patrícia atacou. Rafael, todos aqui respeitamos sua liderança, mas temos que questionar se esta proposta vem de análise fria dos números ou de influências externas. Sua voz era doce, mas o veneno estava lá. Sabemos que você tem se envolvido pessoalmente com uma funcionária. Isso não estaria turvando o seu julgamento profissional? O silêncio na sala foi absoluto. Rafael olhou para Patrícia, depois para os outros conselheiros que evitavam seu olhar. Ele poderia negar, poderia se defender com números e estatísticas. Mas naquele momento, ele percebeu que já estava cansado de jogar pelos velhos padrões. Estava cansado de fingir que sentimentos eram fraqueza, que compaixão era falha de caráter. Você está absolutamente certa, Patrícia, ele disse, sua voz calma, mas firme. Minhas decisões recentes foram influenciadas por relacionamentos pessoais, especificamente, meu relacionamento com Joana Silva e sua filha Sofia. Elas me mostraram algo que eu havia esquecido, algo que esta sala e esta empresa haviam me feito esquecer, que pessoas não são apenas números em planilhas, são seres humanos com vidas, famílias, sonhos. Ele se levantou, caminhando até a janela. Durante anos liderei esta empresa com eficiência brutal. Cortei custos, maximizei lucros e sim, fui bem-sucedido. Mas a que custo? Quantos funcionários perdemos porque os tratávamos como descartáveis? Quantas famílias sofreram porque não nos importávamos com nada além do resultado final? Virou-se para encarar o conselho. Então sim, minhas decisões estão sendo influenciadas por Joana. Ela me ensinou, através de seu exemplo de dedicação e amor por sua filha, apesar de todos os obstáculos, que verdadeiro sucesso não é medido apenas em dinheiro. E sabem o que mais? Os números provam que eu estou certo. Desde que implementamos as primeiras melhorias para funcionários de base, nossa rotatividade caiu 40%. Nossa produtividade aumentou. Funcionários felizes trabalham melhor, ficam mais tempo, geram mais valor. Augusto, o executivo mais velho, pigarreou. Rafael, ninguém está questionando a eficácia das suas decisões empresariais. Mas misturar relacionamentos pessoais com negócios é problemático. É problemático, Rafael concordou. Porque desafia o status quo. Porque sugere que existe uma forma mais humana de fazer negócios. E isso assusta pessoas que construíram impérios sendo implacáveis. Ele olhou diretamente para Patrícia. Mas eu não tenho mais medo de ser humano. Não tenho medo de admitir que a mulher que amo me tornou um homem melhor e, consequentemente, um líder melhor.
O impacto de suas palavras reverberou pela sala. Ele havia dito: "A mulher que amo", publicamente, em frente ao conselho, sem hesitação. Patrícia ficou vermelha. "Você está cometendo um erro, Rafael. Ela é uma ex-faxineira. Vocês não têm nada em comum. Ela nunca vai pertencer ao nosso mundo." "Você está certa novamente", Rafael disse, e um sorriso irônico surgiu em seus lábios. "Ela nunca vai pertencer ao seu mundo, e graças a Deus por isso. Porque seu mundo é frio, vazio, cheio de pessoas que medem valor pelo tamanho da conta bancária. O mundo de Joana é cheio de calor, amor, autenticidade. E entre os dois, eu escolho o dela." Ele juntou seus papéis. "Se este conselho decidir que minha liderança não é mais adequada porque escolhi ter coração, então aceito. Mas não vou mudar quem me tornei. Não vou voltar a ser aquele homem que vocês conheciam. E, francamente, espero nunca mais ser ele novamente." O conselho se dissolveu em discussões acaloradas após sua saída. Rafael voltou para seu escritório, onde encontrou Mariana esperando com uma expressão preocupada. "Senhor, as redes sociais... Alguém gravou parte da reunião. Está viralizando." Rafael pegou o celular dela e viu. Alguém no conselho havia gravado e vazado seu discurso. Os comentários eram divididos. Alguns o chamavam de louco, outros de fraco. Mas muitos, surpreendentemente muitos, o chamavam de corajoso, de inspirador, de humano. Ele pegou seu telefone e ligou para Joana. Ela atendeu no segundo toque, sua voz preocupada. "Rafael, eu vi, todo mundo viu, eu não sabia que você ia..." Tinha que ser dito, publicamente. "Joana, não quero mais esconder o que sinto. Não me importo com o que as pessoas pensam. Você e Sofia são a melhor coisa que já aconteceu comigo, e quero que o mundo inteiro saiba disso." Houve uma pausa e então Joana disse com voz trêmula de emoção: "Eu te amo, Rafael." Montenegro! Era a primeira vez que ela dizia essas palavras em voz alta. Rafael sentiu algo se expandir em seu peito, algo quente e avassalador. "Eu também te amo. Amo você e amo Sofia. E sei que é cedo, sei que ainda temos muito para descobrir, mas eu sei o que quero." "E o que você quer?" "Quero uma vida com vocês. Quero acordar todos os dias sabendo que tenho uma família. Quero ser o melhor homem que posso ser para vocês dois. Quero..." Ele respirou fundo. "Quero pedir você em casamento, mas primeiro preciso pedir permissão a alguém muito importante." Joana riu e chorou ao mesmo tempo. "Ela vai dizer sim." Naquele fim de semana, Rafael levou Joana e Sofia para um lugar especial. Era uma casa nos arredores de São Paulo, numa área tranquila com muito verde. Não era uma mansão, mas era espaçosa e acolhedora, com um jardim grande onde Sofia poderia brincar. "O que acham?" Ele perguntou nervosamente enquanto eles exploravam a propriedade. Sofia correu pelo jardim, rindo e pulando. "É perfeita, tio Rafa. Podemos morar aqui?" Joana olhava ao redor maravilhada. Era como um sonho. Uma casa de verdade, com espaço e luz. "Rafael é linda, mas..." "Sem mas." Ele a interrompeu. "Joana, quero que construamos uma vida juntos. E para isso, precisamos de um lugar que seja nosso. Não minha cobertura, não seu apartamento. Nosso lugar." Ele se ajoelhou no jardim, bem ali na grama, e puxou uma pequena caixa do bolso. Sofia, percebendo o que estava acontecendo, correu para perto, vibrando de entusiasmo. "Joana Silva, você me ensinou o que significa ser humano novamente. Você me mostrou que existe mais na vida do que lucros e poder. Sua filha me ensinou a contar até 10, a ser gentil, a ver o mundo com olhos de compaixão. Vocês duas mudaram minha vida de formas que eu nem sabia serem possíveis." Ele abriu a caixa, revelando um anel simples, mas lindo. "Quer casar comigo? Quer construir uma família comigo?" Lágrimas corriam pelo rosto de Joana. "Sim. 1000 vezes sim." Sofia pulou nos dois gritando: "Vamos ser uma família de verdade. O tio Rafa vai ser meu pai." Rafael abraçou as duas, sentindo uma felicidade tão intensa que era quase dolorosa. Ali estava, no jardim de uma casa que ainda cheirava a tinta fresca, com uma mulher que havia sido funcionária de limpeza e uma criança
que havia tido a coragem de puxar sua gravata e dizer-lhe para ser mais gentil. E ele nunca havia se sentido tão rico em toda a sua vida. Os meses seguintes foram uma montanha-russa. A família de Rafael, inicialmente chocada, gradualmente aceitou Joana, especialmente após conhecerem Sofia, cuja personalidade cativante era impossível de resistir. Alguns sócios saíram da empresa incapazes de aceitar a nova direção. Mas novos investidores chegaram, atraídos pela abordagem humana de Rafael aos negócios. A empresa não só manteve sua lucratividade, como se tornou exemplo de gestão ética. Patrícia tentou uma última vez desacreditar Rafael publicamente, mas sua tentativa foi patética e desesperada, e ela acabou apenas humilhando a si mesma. O mundo corporativo, surpreendentemente, estava mudando. Cada vez mais, empresas percebiam que tratar funcionários bem não era apenas moral, era bom para os negócios. O casamento foi simples, numa cerimônia íntima com amigos próximos e família. Sofia foi a dama de honra e levou suas responsabilidades muito a sério, certificando-se de que tudo estava perfeito para sua mãe. Quando Rafael viu Joana entrando, vestida com um vestido branco simples mas lindo, ele sentiu lágrimas queimar em seus olhos. Aquela mulher, que havia limpado seu escritório anonimamente, que havia trabalhado 3 empregos para sustentar sua filha, que havia enfrentado cada obstáculo com graça e determinação, agora caminhava em sua direção para se tornar sua esposa. "Você está linda", ele sussurrou quando ela chegou ao altar. "Você também", ela respondeu com um sorriso, e então, porque não podiam deixar de ser eles mesmos, acrescentou: "Contou até 10 hoje?" Ele riu. "Contei. E continuarei contando todos os dias pelo resto da minha vida." A vida não se tornou um conto de fadas perfeito. Ainda havia desafios, momentos difíceis, ajustes. Joana continuou trabalhando, fazendo a faculdade à noite que a empresa patrocinava. Rafael aprendeu a desacelerar, a valorizar momentos simples. Sofia cresceu amada por ambos, uma criança confiante e gentil que nunca perdeu sua coragem de questionar injustiças. Anos depois, num dia comum de trabalho, Rafael estava em sua sala quando Sofia, agora com 10 anos, apareceu após a escola. Era algo que havia se tornado tradição. Ela visitava o escritório do pai nas tardes de sexta-feira. "Pai", ela disse, usando o título que agora vinha naturalmente. "Tem um menino na minha escola que está sendo muito mal educado com os outros. Disse para ele contar até 10, como você me ensinou." Rafael a puxou para um abraço. "E ele contou?" "Contou. E depois pediu desculpas. Funciona mesmo." Ele olhou para a filha que não era dele biologicamente, mas que era sua em todos os sentidos que importavam. Olhou através da janela para a cidade lá embaixo, onde milhões de pessoas viviam suas vidas, cada uma com suas próprias lutas e vitórias. E pensou em como uma criança corajosa de 5 anos havia mudado sua vida inteira simplesmente por se recusar a aceitar que poder era desculpa para a crueldade. "Sabe, Sofia", ele disse, "às vezes as maiores lições vêm das menores pessoas. Você me ensinou isso." "Eu sei", ela respondeu com a confiança despreocupada da infância. "Por isso que crianças são importantes. A gente ainda lembra de ser gentil." E enquanto pai e filha conversavam, em outro andar do prédio, Joana terminava sua reunião. Ela era agora gerente de recursos humanos, trabalhando para garantir que outros funcionários tivessem as mesmas oportunidades que ela teve. Olhou para a aliança em seu dedo, simples mas significativa, e sorriu. A vida havia lhe ensinado que finais felizes não vêm embrulhados perfeitamente. Eles vêm em momentos roubados, em desafios superados, em amor que escolhe ficar mesmo quando fica difícil. E às vezes, apenas às vezes, tudo o que é preciso para mudar uma vida inteira é uma criança corajosa que se recusa a aceitar que o mundo tem que ser cruel. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Rafael, Joana e Sofia tenha tocado seus corações tanto quanto nos emocionou ao contá-la. Esta é uma narrativa sobre coragem, transformação e o poder do amor de quebrar barreiras que parecem intransponíveis. Se esta história ressoou com vocês,
Não se esqueçam de se inscrever em nosso canal para mais histórias que exploram a complexidade e a beleza da vida humana. Deixem um like se Sofia roubou seu coração com sua coragem inocente. E nos digam nos comentários qual foi o momento que mais os emocionou. Todos os dias trazemos novas narrativas sobre amor, superação e a extraordinária força que existe nas pessoas comuns fazendo coisas extraordinárias. Compartilhem esta história com alguém que precisa acreditar que mudanças verdadeiras são possíveis, que gentileza importa e que, às vezes, contar até 10 antes de agir pode mudar não apenas um momento, mas uma vida inteira. Nos vemos na próxima história e lembrem-se, nunca subestimem o poder de uma criança corajosa ou o potencial de transformação que existe em cada um de nós.